Neste vídeo você vai ver 4 ideias para decorar a casa reutilizando materiais. E para a primeira ideia nós vamos precisar de um balde plástico. Esse daqui que eu estou utilizando é de manteiga, mas pode ser um balde de tinta ou qualquer outro balde plástico que você tenha em casa. Nós vamos começar, meus amores, retirando essa parte de cima aí do balde, esse relevo que tem na parte de cima do balde. E para cortar você pode utilizar uma tesoura, uma faca de serra, ou se você tiver uma serra elétrica, como é o caso da Tico-Tico, dá para utilizar também. Nós vamos começar forrando aí a parte de fora do nosso balde. Eu estou utilizando uma esteira de palha. Esse é um material super acessível, mas se você quiser substituir por um outro material, dá para substituir também. Nessa próxima etapa, eu colei em linha reta um tecido de crepe. Nós vamos colar aí do lado de fora, porque nós vamos virar o tecido depois. Por isso é importante que essa linha de cola que a gente fez esteja bem retinha. Esse tecido que você vai utilizar pode ser qualquer um da sua preferência. Esse que eu estou utilizando é um tipo de crepe, eu achei a cor dele muito bonita. Depois do tecido colado, é só virar e colocar aí, posicionar direitinho na parte de dentro do balde. Ah, e aqui vai uma dica importante. Nós estamos, claro, fazendo um cesto, mas se você for utilizar esse cesto para guardar roupa suja, por exemplo, eu não recomendo que utilizem o tecido na parte de dentro. Então, na parte de dentro, vocês deixam sem forrar. Isso porque o tecido, claro, vai adquirir ali, né, o odor, as bactérias da roupa suada. Então, o ideal é não forrar. Como esse daqui eu tô fazendo como cesto multiuso, que aí você pode colocar o que quiser dentro, colocar mantas na sala, ou utilizar como cesto organizador mesmo, para colocar várias coisas aleatórias dentro. Aí, por conta disso, eu tô utilizando tecido. Mas se for usar como cesto de roupa suja, já sabe, né? Não colocar o tecido aí na parte interna. Como ele é branquinho, não teria problema nenhum deixar sem forrar. Acrescentei 2 alcinhas marrons para acrescentar um charme aí ao nosso cesto. E eu gostei muito do resultado. Para essa próxima ideia, nós vamos utilizar um galão desses de água. E eu já vou começar cortando aí, eu quero fazer um círculo. Para cortar eu utilizei a serra Tico-Tico. Dá para cortar também com a faca de serra ou com a serra manual. Só que, claro, com a serra Tico-Tico eu achei que ficou muito mais fácil de cortar. O nosso galão vai ficar assim. E agora eu comecei a colar algumas camadas de EVA. Eu sei que tá difícil entender agora que rolê é esse, o que é que eu tô fazendo. Mas a ideia aqui é fazer um vaso no estilo de pedra. Eu queria muito um vaso orgânico para decorar a sala. Um vaso com um formato assim bem diferentão e que tivesse um acabamento de pedra. Eu queria mudar então aí o formato do galão. Por isso eu utilizei esse EVA aí nessa parte do centro do galão e colei também uma tira um pouco mais fina de EVA no centro. Isso porque eu quero acrescentar alguns detalhes ao galão para mudar o formato dele mesmo. Antes de colar a segunda tira de EVA, eu utilizei a porcelana fria para fazer alguns detalhes no nosso galão. Então nessa parte de cima aí eu fiz todo um contorno manualmente mesmo. Se você quiser um acabamento reto, é só cortar depois com a faca. Eu não queria, eu queria que ficasse irregular mesmo. Para acrescentar um charme ao nosso vaso, eu queria que tivesse esse aspecto borro orgânico. Por isso, eu deixei assim, sem cortar depois. Apenas fui cuidadosamente modelando aí com os dedos para aderir bem tanto ao plástico quanto ao EVA.
Nessa etapa eu vim com a segunda tira de EVA, colei também com a cola quente aí no meio. Eu sei que parece que não tá dando bom, mas vocês vão se surpreender com o resultado, eu garanto. Por cima dessa tira de EVA eu vim com mais massa e fui modelando do mesmo jeito que eu fiz aí na parte de cima. Essa próxima etapa eu considero que é a mais importante, porque é o que realmente vai deixar o galão menos óbvio, menos com cara de galão, e vai deixar um detalhe muito bonito. Nessa parte de cima eu queria fazer uma boca como se fosse a boca de um jarro. Para isso eu utilizei essa mesma massa de porcelana fria e eu fui modelando com as mãos, mas tem que ter muito cuidado, porque enquanto a massa ainda não tá dura, ela se move. Por isso que você tem que colocar uma quantidade boa para que a massa se sustente. E a massa também não pode estar muito mole. Essa foi a minha etapa preferida, porque mudou completamente a cara desse galão. Eu vim com a tinta spray com efeito de pedra e, gente, é realmente maravilhoso o resultado que essa tinta dá. À medida que eu ia fazendo, que ia realmente ficando com cara de vaso de pedra, até na hora de pegar eu tinha que calcular direitinho para entender que não era um vaso plástico, porque realmente fica idêntico a um vaso de pedra. E claro, muito mais em conta, porque um vaso como esse, em pedra esculpida ou em cerâmica, em uma loja de decoração, fica caríssimo. Para essa ideia, nós vamos utilizar garrafinhas de Yakult, iogurtinho, enfim, qualquer garrafinha nesse tamanho pequeno, com esse formato que você tenha em casa. Nós vamos utilizar também algumas argolas, essas que eu estou utilizando é de acrílico, só para acrescentar um detalhe. E entre uma garrafinha e outra, que eu uni ao contrário, eu colei algumas argolas. E aí eu fui unindo as garrafinhas do modo como eu mostro aí no vídeo. O mais legal é que você pode formar o layout que você quiser. Eu realmente amo o formato dessas garrafinhas. Mas no caso dessas garrafinhas aqui, elas vêm com um rosto em alto relevo, né, do personagem delas. Por isso, eu precisei utilizar um pouco de massa de biscuit para cobrir. Se a sua não vier, melhor ainda, porque aí é só você colar e pintar. E eu fiz duas ideias, porque eu quero fazer um conjunto, mas se você quiser fazer só uma também dá. E nessas duas ideias eu usei cerca de 6 garrafinhas. Você pode usar um pouco mais, um pouco menos, depende aí.
Por enquanto, as nossas garrafinhas estão assim e eu comecei pintando com a tinta spray numa cor bege e depois eu vim com a tinta spray com efeito de pedra. Eu utilizei essa tinta primeiro porque tinham muitas inscrições e aí eu só precisaria usar pouca tinta pedra depois. Para economizar mesmo a tinta com efeito pedra, porque é uma tinta que tem um valor um pouquinho mais alto do que as tintas sprays. Por isso, eu decidi primeiro dar uma demão com essa tinta para deixar as inscrições mais fracas e depois eu vim com a tinta com efeito pedra, mas se você quiser pintar direto com a tinta com efeito pedra, ou se você quiser pintar com qualquer tinta spray de qualquer cor, quiser pintar de dourado, de preto, por exemplo, também dá super certo. Para essa ideia, eu utilizei uma série de itens. Utilizei um pote de hidratação, uma embalagem de shampoo e uma embalagem de sabonete líquido. Mas você pode fazer essa ideia com qualquer embalagem que você tenha aí, geralmente de produtos cosméticos, dá bem certo. Então, eu utilizei aí essa embalagem que é de shampoo para fazer a base. Utilizei a embalagem da hidratação. E utilizei também essa embalagem que vem com pump, então não precisa ser necessariamente essa daqui. Pode ser qualquer embalagem que você tem em casa que venha com um pumpzinho, já vai dar para você fazer essa ideia. Depois de retirar os rótulos das embalagens, cortei aí essa embalagem de shampoo. E eu fiquei apenas com a parte do meio dela, retirei a parte de cima e a parte de baixo. Acertei direitinho aí as bordas e colei no pote de hidratação utilizando a cola quente. Dois itens do nosso kit já estão montados, daqui a pouco a gente vai decorar. Mas agora eu vou acrescentar um terceiro item aí para o nosso kit. Eu estou utilizando para fazer esse item, esse molde de silicone. Ele serve para fazer aromatizador de ambiente, ele é super baratinho. E eu fui preenchendo todo o molde com cola quente. Precisa de muita paciência, sim, mas se você quiser você pode substituir a cola quente pela massa de biscuit. Vai ser mais prático para você colocar aí no molde, mas você vai ter que esperar mais tempo para secar, né? Cerca de uns 3 dias. Então eu preferi fazer com a cola quente mesmo, mas também dá para fazer com outros materiais. Eu já mencionei o biscuit, mas dá para fazer também com gesso, com cimento, enfim. Enquanto essa parte de cima da cola quente seca, nós vamos pro item que a gente havia acabado de fazer. Nós vamos fazer alguns furinhos que eu vou utilizar como saboneteira para minhas sabonetes. Então esses furinhos vão servir para escorrer a água. Depois da cola quente seca, é só desenformar. Agora nós vamos pintar e decorar os nossos itens. Para isso eu comecei pintando com a tinta spray dourada, num tom de dourado um pouco mais escuro. Para complementar a decoração, eu utilizei um spray incolor e folhas de ouro. Eu fui amassando direitinho para ficar com esse efeito de ouro desgastado.
Agora, nós vamos utilizar o cordão de algodão cru ou alguma outra corda rústica para quebrar um pouco, né? Porque tem 2 tons de dourado, tá muito chique. Então, a gente vai trazer uma rusticidade aí para os nossos itens. E para isso, eu escolhi o cordão de algodão cru e utilizei também um tasselzinho na parte de cima do aromatizador.